Olá, pessoas! Vamos dar sequência, então, ao vídeo que eu comecei a falar aí da essência das cartas, né? Espero que vocês tenham gostado, ali pelos comentários vocês gostaram. É um novo enfoque, né, dentro do baralho cigano. E rapidamente, para me apresentar, meu nome é Aldrin, esse canal é um canal onde a gente fala de baralho cigano, umbanda, aqui muito mais sobre estudos do baralho cigano, mas em alguns momentos eu também faço lives com atendimento, vídeos de tiragens coletivas, tá bem? Nesse momento é um vídeo para estudo do baralho cigano. Então, lembrando aí que eu estou com um e-book à venda, tá? Vou deixar o link aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo também, tá? Esse e-book ele tem 2 volumes. No primeiro volume tem o significado das cartas do baralho cigano, tem ali, né, um pouquinho da história. Trago também ritual de consagração, de limpeza do baralho, como eu fiz, né? Trago algumas dicas para quem quer atender profissionalmente, como lidar com os clientes, falo um pouquinho de ética também. E no segundo volume eu trago métodos de tiragem, tá? São 5 métodos de tiragem, explico, né, como é cada um dos métodos, inclusive da mesa real, tá bem? Espero que vocês gostem, que esteja ajudando, vocês estão dando, né, me retornando ali os feedbacks, muito obrigada, que bom que vocês estão gostando. Fico feliz, assim, né, em ajudar de fato. O valor dele, tá? R$29,90 pelo Hotmart, tá? Eu sei que muitas pessoas acabam nem clicando no link achando que é mais caro, que, enfim, é um valor mais alto. Esse eu fiz realmente para difundir o conhecimento, tá? Claro, levou meu tempo, minha dedicação, né, meu tempo de estudo. Então, ali tem dicas que eu considero importantes, que eu gostaria de ter tido, né, no início dos meus estudos, né, e não foi bem assim. Mas espero que vocês gostem de fato, tá bom? Então, vamos ao vídeo agora, tá? Essas foram as cartas que a gente já viu, tá? Eu nem tinha contado para ver quantas foram 10 cartas, tá? A gente falou aqui da carta da mulher, carta do barco, do livro, do cão, do buquê, da foice, da carta, da cobra e da montanha. Bom, então, vimos esses aqui, eu vou deixar elas de fora e vamos passar as demais, tá? Aqui, claro, eu vou até virar, né? Porque aqui a primeira a gente já viu que é a repetida. Vou até tirar aqui também essa aqui. Carta do urso. Essa carta, para mim, ela traz uma essência que as pessoas muitas vezes acabam ignorando até essa característica do urso. E para mim ela é mais que característica, ela é essência, tá? Bom, o urso, né? Vamos pensar no animal. É um animal dominador. Ele quer dominar todo aquele espaço, aquele ambiente, né? Para mim a essência dessa carta é dominar. Dominar coisas, pessoas, espaços, situações, sentimentos, tá? Dominar. Uma das características, tá? De novo, o significado das cartas, eu não vou falar nesse vídeo sobre o significado das cartas, eu vou falar sobre a essência das cartas. Vou trazer aqui rapidamente para exemplificar esse caso. Por exemplo, um significado muito trazido é dos ciúmes, possessividade. Por quê? Tá? Agora a gente vai entender por que domínio, para a gente entender a essência, tá bom? Bom, ciumento. Bom, se essa carta pode caracterizar uma pessoa ciumenta, possessiva, por que aquela pessoa é ciumenta, possessiva? Porque ela quer dominar, controlar a outra pessoa, né? E às vezes esse controle, esse domínio, esse abraço pode ser sufocante. Aí que beira aí a possessividade. Quando a gente fala também, por exemplo, o urso, né? Fala de força também, de ter força para passar por alguma situação, por exemplo. Quando tu tem força para passar melhor por uma situação que não é tão boa, a gente precisa conhecer essa situação melhor. Por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, quanto mais eu aprofundar o meu conhecimento nessa situação, na minha vida financeira, mais eu vou dominá-la, mais eu vou compreendê-la. Então, abrace aí a sua situação financeira, entenda, compreenda, domine, aí vocês vão conseguir lidar melhor. E aí vem a força também, né? A força de vou entender isso aqui, vou entender o que está acontecendo e vou adiante, não vou desistir. E aí tem muitas pessoas que associam o urso à traição, por exemplo. Mas eu acredito que essa seja uma associação que as pessoas fazem muito por conta de um filme, né? Em que tinha lá o urso abraçando a pessoa e matando a pessoa, aí traidor, né? Eu não vejo como traição, sabe? O urso, eu vejo ele realmente no sentido de dominar espaços, né? Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, e ela tem essa característica do urso, eu não vou dizer que é uma pessoa traidora, mas é uma pessoa que ela quer dominar aquele espaço. E aí, como ela vai fazer isso? Aí sim, né? Aí podem ser algumas táticas, né? Que para uns são boas, para outros não, mas fala de domínio de situação. Então, fechamos aqui a essência do urso como dominação. Então, tá. Vou virar aqui para baixo. Opa, vamos mudar aqui de lado. Até porque a gente já viu, né? Aqui, o que foi? Já foram, né? O que foi?
A carta da chave. Bom, essa carta, quando a gente fala de essência, para mim ela tem alguns significados aí, né? A gente olha, eu de novo falando rapidamente, mas enfim, por cima, tá? Ela tem aí a abertura de caminhos, portas abertas, caminhos abertos e daí por diante, né? Vários significados nesse sentido. Mas para mim a carta da chave, enquanto essência, é solução para os problemas, tá? É a chave estar nas tuas mãos. A essência dessa carta é ter essa chave, tá? A pessoa que está com essa chave, ela tem a solução para os seus problemas, ela vai poder abrir as suas portas, abrir os seus caminhos, porque ela tem a solução nas mãos dela. Não depende de terceiros, depende apenas de quem está com essa chave. Quem está com essa chave é o consulente, tá bem? Então, aqui, a essência da carta da chave, para mim, é a solução dos problemas, tá bem? Aqui, a carta da cegonha. A carta da cegonha também é uma carta popularmente muito conhecida, né? O pessoal associa à gravidez. A pessoa está perguntando sobre trabalho, cai a carta da cegonha, vão lá e respondem gravidez. Não, tá, gente? Essa carta, ela não responde apenas gravidez. Aliás, né, eu abrindo os meus parênteses a todo momento, tá? Detalhe para quem tá começando aí, tá, gente? Se a pessoa pergunta sobre trabalho, o baralho ele vai responder sobre o trabalho, não é sobre o que tu acha que é, tá? Às vezes a pessoa quer saber, por exemplo, né? Vamos ao exemplo. Quero saber se vai ter alguma melhora lá no meu trabalho, onde eu tô agora, tá? Isso é a carta da cegonha. Muitas pessoas, eu já vi pessoas interpretando assim, direto em grupos aí de WhatsApp, tá? De estudo mesmo, né? Muita gente. E, né, pessoas que há anos já lidando com o baralho cigano, dizendo que, eu acho que vai ficar grávida, hein? Olha, aqui tem essa carta tá mostrando que tem aí possibilidade de ficar grávida. Gente, a pessoa não perguntou isso, o baralho ele não tem por que falar sobre isso, tá? Então tem que ampliar o leque de possibilidades, de significados, para não ficar na mesmice, ficar respondendo as mesmas coisas para perguntas que são extremamente diferentes, tá? Então as pessoas me perguntam muito aí nos vídeos, tá? Qual carta me responde sobre gravidez? Qual carta me responde sobre traição? Qual carta me responde sobre término de relacionamento? Gente, todas as cartas têm potencialidade de responder uma pergunta nossa. Todas, tá? Tem as cartas com polaridade positiva, com polaridade negativa. Tem as cartas que são neutras, mas a gente tem sempre, mais de uma carta. Jamais, para uma pergunta, tirem uma carta apenas. No mínimo 2. Eu prefiro tirar 3 cartas sempre para uma pergunta objetiva. Até para que não fique apenas um sim ou não, tá? Para que a gente consiga complementar a resposta para o nosso consulente, tá? Por que é sim e por que é não, né? Se tem possibilidade de mudar isso. E são as cartas complementares que vão dizer isso para nós, tá? Então, retomando rapidamente, qualquer carta pode responder uma pergunta, tá? Não fiquem esperando uma combinação específica. Olha, eu só vou dizer que é uma gravidez quando vier cegonha e sol, por exemplo. Eu já vi muito isso. Realmente são cartas extremamente positivas, favoráveis para falar sobre uma gravidez, né? Só que a gente não pode esperar por essas cartas, porque pode vir outras cartas também positivas respondendo sim para a nossa pergunta, tá? Então, não esperem apenas combinações específicas. Todas as cartas podem nos responder sobre qualquer situação. A gente só precisa interpretá-las corretamente, sem passar à frente da carta, do que ela está dizendo ali, sem julgamento, sem colocar as nossas impressões pessoais diante daquela situação, tá bem? Então, aqui, carta da cegonha. Essa, para mim, é uma carta que fala de mudanças, tá? Normalmente, mudanças positivas, tá? Porque, assim, também podemos associar a novidades, né? Também é um dos significados dessa carta, novidades. E por isso é associada à gestação, né? O que não tem outra coisa que traga mais mudança e novidade na nossa vida do que uma gestação, né? Então, por isso que essa carta tem também essas características de mudanças e novidades, tá? Mas aqui, para mim, vai um pouco além, né? Também fala de atitude, mudança de atitude, mudança climática, mudança de sentimento, mudanças, tá? Então, para mim, a essência dessa carta é mudanças, tá? Eu levo mais para o viés das mudanças positivas, ou seja, a cegonha normalmente ela nos remete a mudanças positivas, mas aí a gente vai ter que analisar a pergunta feita e as cartas ao redor, mas essencialmente mudanças,
tá bem? Lembrando que todas essas cartas eu já tenho uma playlist com todos os significados ampliados, tá? Então, vou deixar aqui nos comentários, tá? E também aqui no cantinho, aqui nesse cantinho aqui, uma playlist com os significados. Aqui eu tô falando de essência, tá? E eu vou repetir ao longo do vídeo, porque eu sei que vocês me abandonam, vocês pulam, né? Então, vocês vão ouvir de novo a mesma coisa, tá bom? Desculpa vocês que escutam todo o vídeo, por eu ficar me repetindo demais, enfim, mas sempre na tentativa de ajudar o máximo possível, tá bom? Carta da Aliança. Aqui, bom, reiterando, né? Significados diversos, amplos. Aqui é todo tipo de relacionamento, a gente não tá falando só de relacionamento amoroso, tá bem? Mas para mim aqui a essência dessa carta é a parceria. É a parceria, união para algo, né? Então a gente pensa aqui num círculo, todas as pessoas envolvidas ou as duas pessoas envolvidas, né? Ambos lutando por uma mesma causa, abraçados por uma mesma causa, né? Então aqui eu acho que para todas as possibilidades da aliança, do anel, eu vejo aqui como essência a parceria, tá bem? Acho que essa aqui é bem direta, bem simples, em todos os temas da nossa vida, né? Tipo amor, prosperidade, saúde, espiritualidade, enfim, todos esses temas a gente consegue associar essa carta a um tipo de parceria, né? Então, acredito que seja a essência realmente dessa carta, a parceria, tá bem? Prosseguindo, Carta da Cruz. Bom, essa carta ela é um pouquinho polêmica, né? Porque embora nós tenhamos aí diversas religiões, né? O país ele é laico, mas somos a todo tempo atravessados por diversas religiões, né? Desde pequenos, embora, por exemplo, né? Às vezes a pessoa é cristã, né? Tem vai à igreja, ou então vai à igreja evangélica, à católica, enfim. Mas lá no final do ano, né? Veste a roupinha branca, ou pula 7 ondinhas, ou então dá doces, né? No aniversário do filho, dá ali as cestinhas com os doces, os saquinhos, né? Com doces, tudo é herança de uma outra religião. Vem da religiosidade, que ela está intrínseca em todos nós de alguma forma. Todas as religiões nos atravessam de alguma forma, tá? Então, a Carta da Cruz, ela, para mim, o ponto mais forte dela, que vai atravessar a todos nós, vai ser com relação à fé, tá? E aqui vocês vão poder associar a qualquer uma das fés de vocês, tá? Independente de qual seja, tá bom? Então, para mim, a essência dela é a fé, tá? Eu vou conseguir atingir os meus objetivos, temos aí o significado, né? Temos a vitória, mas temos também o sofrimento, porque, né, se a gente for olhar para a religião católica, bom, a Carta da Cruz, embora ela tenha um simbolismo ali, né, extremamente importante, remete muito ao sofrimento de Jesus na cruz, a tudo que ele passou, as aflições, não foi fácil, né, óbvio, tudo aquilo que a gente já ouviu falar, né, então a cruz ela tem esses dois vieses católicos, vamos dizer assim, embora fale ali da redenção de Jesus Cristo, da fé, ela também pode trazer esse viés aí de sofrimento, de um momento não muito bom, de passar por algum sofrimento, né? Vai ser algo que vai ser muito sofrido, muito difícil, mas no final a vitória vai chegar, né? Então é um pouco disso, tá? A nossa forma de enxergar a cruz vai diretamente interferir na nossa interpretação dessa carta. Tá bem? Por mais que eu estudo a escola europeia, eu estudo a escola brasileira, independente da escola que vocês utilizem, assim, na hora da leitura, o que vai ser mais forte em nós, o que vai pulsar mais, é quando a gente olhar para essa carta e ela vai nos dizer a gente vai olhar para ela e ela vai dizer o que ela significa dentro de nós, né? Então, por mais que a gente aprenda tecnicamente, bom, essa carta ela fala disso, daquilo, outro, os nossos atravessamentos vão se entrecruzar aqui na hora de fazer a nossa leitura, tá? Então, para mim, a essência da Carta da Cruz é a fé, tá? E aí vocês podem adaptar a tudo, a todas as perguntas, a fé. Para qualquer situação, tu vai precisar ter muita força de vontade, vai precisar ter fé em ti mesmo, fé naquela pessoa, que aquela pessoa vai te ajudar, ou fé, sei lá, que tu vai conseguir aquele emprego. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas tu vai conseguir. Então, tem aí o viés da vitória também, mas eu acho que muito mais que vitória é a fé. Porque a fé mostra assim, não vai ser fácil, eu vou precisar rezar, eu vou precisar pedir ajuda, ou seja, não vai ser fácil conseguir, né? Mas através da fé eu consigo. Né? E a fé, né? A fé no sentido de acreditar
em algo, acreditar que vai dar certo, acreditar que tu vai ter ajuda, acreditar que tu vai conseguir aquele emprego, que vocês vão retomar o relacionamento, enfim, aí vamos abranger aí todas as perguntas possíveis, tá bem? Acredito que a essência aqui seja fé, tá bom? Lembre de deixar aqui nos comentários se você concorda, se não concorda, se acha que poderia ser outra essência, aí a gente vai conversar e debater aqui nos comentários, tá bem? Pessoal, lembrando, tá? Agora que eu falei de escola europeia e brasileira, eu deixei aqui embaixo, vocês pedem muito, né? Uma referência bibliográfica, o que eu estudei, o que eu olhei, que livro eu gosto. Eu deixei aqui, tem na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o livro da Odete, tá? Odete Lopes, ela é maravilhosa. É a escola alemã, tá? É maravilhoso. Um livro, assim, ó, que é um investimento, tá? E por falar em livro, vou repetir aqui, né? O meu livro também tá à disposição, vou deixar aqui também o link para acessar o e-book. Tá bem? O valor, eu não sei se, não lembro se eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, R$ 29,90, tá? Um valor bem conto realmente para conseguir difundir aí os conhecimentos sobre o baralho cigano. E também deixei alguns links ali se vocês tiverem interesse, tá? Em conhecer aí os baralhos que às vezes eu trago aqui. Vocês perguntam muito, né, sobre esse baralho aqui do Ciro. Eu não sei o nome dele, não vou saber falar. Menigote, Marnigote, não sei, tá? É do Ciro, tá? É Gilded Rivière, algo assim, tá? Tem os dois links, tá? Tem o link do baralho original, que é pelo site da Amazon, um site realmente confiável, tá? Mas o valor, assim, ó, é um investimento altíssimo para mim, né? Eu hoje, infelizmente, não consigo adquirir o original. Esse aqui, já falei para vocês, ele é uma versão do AliExpress, tá? Mas ele é muito bom. E eu também deixei o link do AliExpress, tá? Para quem quiser conhecer, esse aqui é muito bom, tá? Não tem nada a reclamar dele, ó. Não sei se vocês vão ver. Ele não levanta aqui, ó, a pontinha, tá? Ele não chega, não é plastificada, tá? É realmente um papel um pouco mais durinho, brilhoso. É muito, muito bom. A qualidade excelente para ser um baralho do AliExpress, tá bem? Deixei aqui embaixo também. E mais alguns links aí porque às vezes vocês perguntam, já vou começar a deixar aqui, que já fica como resposta, tá? De cristais também, que eu uso para mesa, tá bom? Mas não lembro onde eu parei. Vamos lá. Carta do chicote. Também é uma carta que ela é muito mal vista, né? É uma carta que as pessoas levam muito pro lado negativo e ela tem polaridade negativa, realmente. Porém, eu consigo enxergar essa carta, ela agindo em todos os universos, né, que nos rodeiam. De novo, amor, trabalho, saúde, espiritualidade. A carta do chicote sendo muito mais... não positiva, mas dando um conselho positivo, se eu posso dizer isso, né? Por quê? Essa carta, para mim, o chicote, ela vem como tomar conta da situação, como controlar a situação, pegar o chicote na mão e ser o dono do chicote, entende? Se a situação não tá boa, se tá ruim, se tá desfavorável, né? Porque essa carta, ela responde não para a pergunta, dependendo da pergunta que tu fez, se for um não que representa uma resposta negativa, bom, então a gente precisa lidar com isso. E como que eu vou lidar com isso? Controlando melhor a situação, tomando as rédeas da situação nas tuas mãos. Não deixa as rédeas na mão de outra pessoa, tá? Claro, retomando rapidamente. Rapidamente vocês vão começar a pegar no meu pé. Rapidamente, né? Significados. Já tenho uma playlist de significados, tá? Mas essa carta, ela pode falar de uma possessividade, ela pode falar de uma pessoa muito controladora, no sentido, não que o consulente seja, mas que o consulente esteja numa relação em que a outra pessoa é muito controladora, pode estar falando de dor e sofrimento, de briga, de discussão, pode estar falando também aí de feitiço, trabalho, magia feita, esse tipo de coisa, que muito perguntam também com relação à espiritualidade, mas juntando tudo isso, para mim a essência dessa carta é controle. Da mesma forma que com o urso, tá? Eu vou juntar as duas cartas numa mesma essência, controle, tá? Por quê? Se eu tenho o chicote na mão, eu tenho controle da situação. Se uma outra pessoa está com esse chicote na mão, ela tem o controle da situação. Por exemplo, a pessoa pergunta sobre a saúde dela. Normalmente essa carta, ela remete a pessoa pode estar sentindo alguma dor, ou vir a sentir alguma dor diferente, que não está acostumada, então precisa buscar ajuda, né? Precisa controlar a situação, precisa pegar as rédeas da saúde dela e procurar ajuda. Vocês entendem que essa carta, embora ela responda não, essa e todas as outras, sim ou não, independente do que a carta responda, a essência dela nos ajuda a dar um melhor caminho para esse consulente.
a realmente, a de fato, ajudar. Porque às vezes a gente responde, ou a resposta é positiva, ou se ela é negativa, melhor ainda. A gente pegar a essência das cartas e passar para essa pessoa e dizer, olha, embora o momento não esteja muito favorável, o baralho está te dando algumas dicas. E nesse caso da saúde, embora possa vir dor e sofrimento, toma conta dessa situação, vai, né, pega as rédeas e vai adiante, controla a situação, vai atrás do médico, faz exames, tá? Então, para mim aqui também é controle, tá? É pegar esse chicote nas mãos e controlar todas as situações, tá bem? Opa. Aqui, carta da cobra, a gente já viu. Carta do homem, carta do cigano, né? Já vimos a carta da cigana, não é muito diferente, tá? A essência aqui, ainda assim, a gente tá falando de homens, e de novo, né? Gênero, homens cis e homens trans, tá bom? Que aqui a gente tá falando de energia, de essência, não de sexo biológico, tá bom? Então, a essência é masculina, tudo que envolve a masculinidade. Ou essa carta vai estar falando de um homem específico, do consulente, ou de um companheiro, ou alguém que tá ali se relacionando com o consulente ou com a consulente, tá? Então, pode estar falando de um outro homem, de um terceiro homem, sim. Por exemplo, se a pergunta não tem relação nenhuma, né? Não é relacionamento, se não está falando de amor, de afeto, de carinho, enfim, do que quer que seja, se está falando de saúde, esse homem, provavelmente, se é uma consulente mulher, este homem não está falando dela, este homem está falando de um homem que possa ajudar, que pode ser um médico, pode ser qualquer pessoa que esteja envolvida naquela situação, tá? Se a consulente é a mulher, se o consulente é o homem, essa carta sempre vai se referir a ele, não é a um terceiro, tá bem? Isso é importante, tá? Quanto mais a gente vai usando o nosso baralho, mais ele vai se acostumando com a nossa leitura e mais ele vai trazendo as respostas de acordo com a forma como a gente interpreta ele, tá bem? Porque não estamos sozinhos, né? Durante a interpretação das cartas, a gente sempre tem uma egrégora aí que nos auxilia, que de alguma forma está próxima de nós, tá bom? Aqui, carta da cegonha, a gente já viu, né? Vamos passar adiante. Carta do trevo. Amo essa carta, olha como ela é linda. É uma imagem maravilhosa, né? Então tá, e aqui isso reflete muito a minha forma de ver o baralho. Um dia eu ainda vou fazer um baralho, viu? É algo que eu tenho um sonho, assim, de fazer. Criar o meu próprio baralho, com base na forma como eu enxergo as cartas. Aí sim eu vou conseguir colocar no baralho a essência, né? Como eu vejo aquela carta. E essa aqui representa muito a forma como eu vejo o trevo, né? É uma carta, dá pra ver lá no fundo, né? Tem um sol muito lindo, uma imagem muito bonita, clara no fundo, ou seja, iluminada, né? Traz esse trevo muito lindo com essa flor. Na dúvida, gente, vocês sempre retomem ao significado original do símbolo que tá ali, né? Então, aqui, carta trevo de 4 folhas, para mim, ele é impossível. Eu não consigo olhar para um trevo de 4 folhas e pensar em algo negativo. Para mim, aí sim, embora, tá, tenhamos aí a sorte como um grande significado do trevo, eu não vou dizer que a sorte é a essência. Para mim, a essência da carta do trevo é a surpresa. Sabe por quê? Hoje, tá, se vocês se depararem com um trevo de 4 folhas na frente de vocês, qual é o primeiro sentimento, a primeira reação, sabe? É a sensação, né? Eu me surpreenderia, né? Se do nada aparece um trevo de 4 folhas no meu caminho, meu Deus. Né? Claro, fora tem pessoas que têm plantado trevo de 4 folhas em casa, né? Que maravilha. Mas eu tô falando de uma excepcionalidade, né? Digamos que tu tá ali caminhando, do nada vê na tua frente ali um trevinho de 4 folhas. Isso para mim é surpresa. A primeira sensação que eu vou ter é de surpresa, de me surpreender com aquilo, tá? E eu digo isso por quê? Porque quando a gente vai pro dia a dia, várias coisas podem nos surpreender. E aí sim que vem aí uma possibilidade de um viés não tão positivo, uma surpresa não muito agradável. Mas ainda assim, eu vou ter sorte para passar por aquela situação que não está muito boa, né? Afinal, se eu tenho sorte naquele momento, pode ser que eu esteja precisando daquela sorte, pode ser que algo não esteja muito bem encaminhado, mas eu vou ter sorte para passar por aquela situação, né? Mas a princípio, falando de significado rapidamente, sorte, né? Mas essência para mim aqui é surpresa, tá? Algo inesperado. Aqui um toquezinho aí com relação a significado, tá? Eu levo muito para raridade, né? Algo raro de acontecer. Não é todo dia que vai aparecer um trevo de 4 folhas na nossa frente. Então é muito raro de acontecer esse evento,
né? Então, quando a gente fala de um relacionamento, está perguntando como é que está o meu relacionamento, é um relacionamento que está, que é o único na tua vida, que não aconteceu antes, que é diferente, que é raro, né? Ou então uma pessoa na tua vida, bom, foi simplesmente pessoa surgiu nos teus caminhos, né? Posso confiar nessa pessoa, uma pessoa rara, é raro de encontrar uma pessoa como essa na vida, tá? É claro, tem que analisar as cartas ao redor, mas para mim é que beira muito aí a positividade, tá bem? Mas essência, surpresa para mim. Claro, vocês vão adaptar essas essências aí, porque não adianta vocês pegarem para vocês uma essência que eu considero da carta, assim, ó. Tudo bem que vocês podem sim pensar igual a mim, mas se vocês pensarem diferente, com o tempo, o baralho de vocês vai responder para vocês conforme vocês analisam ele, tá? Então aqui é uma forma de ver o baralho, uma forma de entender a essência da carta. Quando a gente entende a essência, a gente não precisa decorar combinações, a gente não precisa esperar por uma combinação específica, a gente consegue interpretar qualquer carta diante de qualquer pergunta, se a gente sabe a essência dessa carta, tá bem? Então, se vocês olham para o trevo e vocês não conseguem enxergar sorte, ou vocês não conseguem enxergar surpresa ou raridade, vocês têm que olhar, se vocês olham para o trevo e olham um caminho difícil, problemas no meu caminho, bom, aí para vocês a essência vai ser outra, vai ser diferente, tá? Lembrem-se, o baralho ele vai com o tempo, por isso vocês precisam usar muito, tá? Usem bastante o baralho de vocês e vocês vão começar a deixar as impressões de vocês no baralho, tá bom? Aqui. Carta das nuvens. Aqui já falamos, né? Então, vamos lá, que já olhamos as nuvens. Caminhos. Bom, a essência dessa carta, eu poderia dizer caminhos, né? Mas eu não, para facilitar o entendimento dessa carta, eu acho que a gente tem que ir um pouco mais a fundo, né? Enquanto essência, para ajudar mais vocês, tá? Lembrando, se vocês quiserem, de novo, né? Para vocês pode ser simplesmente caminho. A essência dessa carta são os nossos caminhos, tá? Caminhos. Para mim, assim, para facilitar, caminhos para mim, ele fala muito de decisão, né? De escolha, algo prestes a surgir na nossa vida em que a gente precisa aí decidir algo. Enfim, demonstra um momento de incerteza, né? Um momento que a gente está ali sem saber para que caminho seguir, para onde seguir, né? Então, eu vejo muito, assim, essa carta como escolhas, tá? Então, eu diria que a essência da carta dos caminhos são escolhas. Escolhas por fazer, escolhas que eu não sei qual fazer, escolhas necessárias, ou então muitas escolhas a fazer, muitas coisas a escolher, né? Tipo, muitas pessoas no meu caminho, que eu preciso definir qual delas, ou muitas oportunidades, ou poucas oportunidades no caminho, enfim. Mas eu preciso escolher alguma coisa, decidir alguma coisa, né? Então, eu acho que para ampliar o máximo essa carta, eu diria que escolhas seria aí uma essência boa para ela, tá bem? Carta dos lírios. Para mim, a essência da carta dos lírios é harmonia. Claro, né? As palavrinhas básicas aí que vem em qualquer caderninho aí, junto com o baralho cigano, harmonia e tranquilidade, tá? Ok, tá? Mas vamos aqui de novo, rapidamente, tá? Significados aqui, tá? A carta dos lírios, elas não representam só isso, tá? Só harmonia e tranquilidade. Elas podem falar de um momento da nossa vida em que tá tudo no eixo. Vamos pensar em eixo, tá? Tá tudo aqui assim, ó, equilibradinho, tudo certo, tranquilo. Só que assim, né, dependendo da pergunta que a gente faz, da situação, as coisas estarem no eixo, estarem tranquilas, harmônicas, às vezes pode remeter aí a um marasmo, a uma situação em que ninguém quer sair da sua zona de conforto, né? Então, lembrem-se disso na hora de interpretar essa carta. Mas enquanto essência, vamos manter aí a harmonia, tá bem? Aqui, carta do navio, nós já falamos sobre, né? Já falamos? Acho que já. Se eu esqueci, passar por alguma, esqueci, vocês me avisem, tá? Claro, a gente não vai conseguir ver todas, mas vamos ver mais algumas aqui, tá? Carta dos pássaros. Bom, pássaros, tanto quanto a carta da aliança, para mim aqui também remete a parcerias, tá? E aqui a gente vai, de novo, parcerias em qualquer tema da nossa vida, não só na relação amorosa. Parceria com o médico, parceria, né? Quem é o nosso parceiro quando a gente fala de saúde é o médico. Quando a gente fala de, enfim, de trabalho, né? Aí podem ser colegas, pode ser uma chefia legal aí, parceira, né?
sempre no sentido de parcerias, de andar ao lado, de estar junto diante daquela situação, né? De não estar sozinho naquela situação, tá bem? Poder contar com outra pessoa, então parceria seria aqui a essência dessa carta, tá bem? Carta do cão, já falamos sobre a carta do cão, né? E também, aqui, que bom que ela veio na sequência, né? Só para eu retomar um pouquinho. Carta do cão, já falei no vídeo anterior, vou criar uma playlist específica de essência, tá? Mas vou deixar aqui, ó, no cantinho que é o último vídeo sobre essência. E já vou deixar esses 2 vídeos juntos, tá? Para quem caiu de paraquedas, né? E não viu o vídeo anterior. Então, esse aqui é uma sequência de um vídeo que já começou, tá? Então, já saiu a carta do cão no vídeo anterior. Carta do cão, essência ali, confiança, né? Lealdade. Mais que confiança aí é a lealdade, né? E aqui lembrando que enquanto o significado é muito próximo ali da carta dos pássaros, tá? A diferença é que aqui a gente tá falando de uma parceria leal, né? E aqui, com relação aos pássaros, nós estamos falando de uma parceria que, bom, tu não vai estar sozinho nessa caminhada, mas essa parceria aqui, ó, é um pouco mais livre, né? Pássaros remetem à liberdade, né? Uma relação aqui de parceria um pouco mais livre. Quando a gente compara com a carta da aliança, eu já fiz essa comparação, tem um vídeo excelente sobre isso. Vou ver se eu achar ele, eu deixo aqui para vocês também, aqui no cantinho agora, tá? Vocês vão olhar depois vocês voltem e olhem o vídeo, tá? A carta da aliança, tá? Também fala de parceria, mas quando a gente fala a aliança, para mim, ela remete a uma parceria mais formal. Essa parceria é mais livre, ou seja, sem muita formalidade, sem um contrato, por exemplo, né? Uma parceria mais de boca a boca, né, um negócio feito assim mais entre, né, ali no fio do bigode, tá bom? Sem um contrato específico, tá? Normalmente, tá bom? É isso. Então tá, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Porque só nessa, eu já gravei um pouquinho, já tô com 36 minutos aqui, tem mais um pouquinho num outro vídeo que eu já gravei o inicinho, né? Já tô aí com mais de 40 minutos de vídeo, tá? Eu vou ter muita coisa pra editar, vai demorar, então vou parar por aqui, tá bem? No próximo vídeo, eu acho que a gente já tem carta suficiente para fazer um joguinho, tá bom? Então, na próxima a gente vai exercitar as cartas que a gente já viu, tá bom? Lembre-se de curtir. Quem não tá inscrito ainda no canal, se inscreva, tá bom? Compartilha bastante, o compartilhamento de vocês me ajuda, né, a trazer pessoas novas aqui pro canal que ainda não conhecem. E claro, vocês que assistiram até o final, um grande abraço. De novo, muito obrigada pelo carinho de vocês nos comentários. Vocês sempre me motivam bastante, assim, e isso é o que me ajuda a voltar aqui, tá bom? Então é isso, até a próxima, espero ter ajudado um pouquinho aí, ajudar a aumentar, ampliar um pouco aí o leque de possibilidades com essas cartas que a gente viu hoje, tá bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.